Fala galera, 1h da manhã e 33. Eu fico acordado até as horas. Eu tenho jeito de acompanhar. Então bora. O vídeo vai ser lançado. Eu tenho um vídeo de Bloxfruit. Calma galera, que eu vou pra minha conta e eu vou pegar e levo com vocês 1003,29 galera. Pra eu pegar, eu quero pegar muito a Rengoku. Galera. A Rengoku é muito difícil de pegar. Eu sempre posso pegar a Rengoku pra mim. Eu achei uma espada muito bonita, né? Detalhada. No game, né? Então galera, eu vou pro vídeo. Falou, e bora, e deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum compilado. Falou! Te amo, você, tá? Tchau.